Muito bom dia, cumprimento aqui os internautas, as pessoas presentes. Em nome de Deus, declaro aberta essa oitiva da CPI 02/2023. Gostaria inicialmente de cumprimentar todos os advogados, em nome do advogado doutor Igor, doutora Maristela, que é a nossa relatora dessa comissão, porque hoje é o dia do advogado. Sem vocês, com toda certeza, esse legislativo e nenhuma casa dos três poderes funcionariam, é lógico. Gostaria de informar que hoje estaremos ouvindo mais uma pessoa, testemunha ou convidado, doutor Igor? Como testemunha das investigações da Secretaria de Agricultura aqui da cidade de Araxá, com indícios de irregularidades e de corrupção, enfim, que todo mundo já sabe que essa CPI está investigando. Gostaria de agradecer muito aqui a presença da TV Integração, que se faz presente aqui nessa oitiva, né? A gente faz as nossas críticas, as cobranças nossas dos órgãos de imprensa, mas a gente sabe reconhecer quando a gente é assistido, quando a gente tem a atenção desses órgãos de imprensa. Então, muito obrigado à TV Integração que está presente aqui. Através do Caio Ranieri, nós queremos agradecer a TV Integração. Agradecer a presença do vereador Evaldo Ferrocarril. Faz favor, Evaldo. Vereador Valtinho, assessores do vereador Zidane, assessores do vereador Wellington, a equipe técnica da casa e, por enquanto, o Alexandre César aqui representando o pastor Moacir, que vai atrasar um pouquinho, mas chega durante a oitiva. Gostaria de convidar o depoente de hoje aqui, o nosso convocado para ocupar o lugar na mesa aqui, Luciano Inês da Silva. Por favor, sentar aqui, senhor Luciano. Já agradecendo a sua presença aqui nessa CPI. Aqui a gente só quer trazer clareza e transparência aos fatos. Vereadora Maristela, para os cumprimentos iniciais. Bom dia a todos, né, que estão aqui na Câmara Municipal de Araxá. Bom dia aí ao vereador João Veras, que acabou de chegar. Senta aqui conosco, vereador, aqui na tribuna, por favor, aqui, ó, na mesa. Agradecer a todos vocês que nos acompanham no YouTube. Agradecer também ao interrogado de hoje, né, pela presença, senhor Luciano. Muito obrigado por ter vindo, estar aqui presente hoje nessa importante diligência que nós estamos realizando aqui nessa CPI. Agradecer aqui o vereador Valtinho da Farmácia, o vereador Evaldo Ferrocarril e todos que estão aqui nos acompanhando nesse momento. Venho aqui também dizer que o senhor Luciano está na condição de testemunha, senhor Luciano. E essa condição de testemunha, segundo o artigo 342 do Código Penal, e eu vou ler para o senhor, é que, no sentido, o senhor deve colaborar com as informações, com os requerimentos, com as respostas, com as perguntas que vão ser feitas. Claro que protegendo, né, a sua legítima defesa, no sentido de algo que possa incriminá-lo, o senhor não precisa responder. Mas, se for fatos do seu conhecimento, de outras pessoas, ou das condições, ou dos fatos que nós vamos perguntar, isso aí já tem que haver a colaboração. De acordo com o artigo 342, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Então, o papel da testemunha nessa CPI é de colaboração, e a testemunha não pode mentir, ela não pode se contradizer, ela não pode cair em situações controversas do que já foi, às vezes, propriamente afirmado por Vossa Senhoria em algum outro depoimento. Tem que ter uma coerência,
né? As questões têm que ter uma coerência. Então, a gente pede essa colaboração, né, de Vossa Senhoria e coloca aqui à disposição do presidente para iniciarmos os trabalhos. Muito obrigada e bom dia. Obrigado, relatora, vereadora Maristela. Eu gostaria de informar a todos que estão nos acompanhando que hoje a gente realiza essa oitiva aqui direto do plenarinho da Câmara, porque o plenário principal dessa casa está sendo preparado para que aconteça uma homenagem ao Grupo Zema pelos 100 anos dessa empresa tão importante para a nossa cidade, que vai acontecer hoje aqui na Câmara Municipal a partir das 14 horas. Então, a gente não está transmitindo ao vivo pelo site da Câmara, mas tudo está sendo gravado e a assessoria e o TI da Câmara irá transportar essa gravação, irá subir para o site da Câmara ainda hoje. Estamos transmitindo ao vivo no Facebook do vereador Luiz Carlos Bittencourt e no Facebook da vereadora Maristela Dutra. Vamos iniciar aqui as nossas perguntas ao senhor Luciano Inês da Silva. Senhor Luciano, o senhor foi ouvido pela Polícia Civil no curso da Operação Ourímetro? Primeiramente, bom dia a todos, né? Bom dia, presidente. Eu quero dizer aqui o seguinte, é de conhecimento de todos que há um processo que está em andamento. Esse processo, ele está em sigilo, né, da Justiça, e por isso eu manterei o silêncio. E quero ressaltar aqui que eu prestei um serviço junto ao Simpla, diretamente ao Simpla, e todo o serviço recebido pela minha empresa foram devidamente prestados. E a partir desse momento, eu manterei o silêncio e não responderei nenhuma pergunta. Ok, senhor Luciano. Eu vou conferir com o jurídico da casa se o senhor tem esse direito, mesmo desacompanhado de advogado, doutor Igor. Tem? Tá, mas nós vamos realizar as perguntas. Se o senhor resolver responder alguma, o senhor fica à vontade. Pela ordem. Só ressaltando que o senhor Luciano, e para quem está nos acompanhando, o direito de silêncio é para o acusado. O senhor não está aqui na condição de acusado, não. O senhor está aqui na condição de testemunha. E se o senhor acha que o senhor deveria ter o direito de silêncio, poderia também ter buscado judicialmente primeiro uma liminar nesse sentido de não poder falar. Então, é isso que é o entendimento. O senhor não pode falar algo que vai comprometer o senhor. Só que, de todo jeito, nós temos o dever e a obrigação de ler todas as perguntas, o senhor tem a liberdade de responder ou não. Se o senhor não falar assim, não quer responder, aí nós podemos, às vezes, colocar o senhor numa outra condição, até de investigado. Mas, no momento, o senhor não é investigado, o senhor não é acusado, aqui na condição de testemunha. E, de todo jeito, para cumprir o nosso dever, nós temos que ler todas as perguntas, e o senhor tem o direito de responder ou não. Isso fica a seu critério. Porque o senhor também não pode falar nada que vá prejudicar o senhor mesmo. O senhor sabe os limites que o senhor fez ou conhece. E não estou dizendo que o senhor é culpado também, não. Muito pelo contrário. Se o senhor fosse mesmo culpado, às vezes o senhor nem teria vindo aqui. Se o senhor veio aqui, às vezes o senhor pode contribuir com alguma informação ou citar algum nome para a gente buscar. Mas dizer mais uma vez que o segredo do inquérito é do inquérito. Aqui nós já ouvimos muitas questões aqui nessa CPI, nós tivemos muitas situações aqui totalmente assim, flagrantes. Eu não sei se o senhor está acompanhando, mas nós temos informação de muitas oitivas aqui que colaboraram muito. Então, eu insisto e informo que essa questão do direito de ficar calado para testemunha, isso é uma corrente nova que está acontecendo, mas que tem que ter a chancela, tem que ter ali uma autorização judicial para isso. Mas o senhor fica no seu... fica tranquilo, que nós temos dever de fazer as perguntas, e, às vezes, o senhor pode informar alguma pessoa para a gente chamar aqui, e isso não vai comprometer também a sua autodefesa. Tá bom? A primeira pergunta que eu fiz.
O senhor foi ouvido na Polícia Civil no curso da Operação Orímetro? Eu permaneço no silêncio, vou usar o meu direito. Como testemunha ou como envolvido? Eu fui como investigado. O senhor ainda presta serviço para o Simpla? Eu vou permanecer no silêncio. Tá. Os serviços são prestados pelo senhor como funcionário de alguma empresa ou o senhor é proprietário de alguma empresa? Eu continuo no meu silêncio. A máquina do senhor foi contratada pela prefeitura ou pelo Simpla? No silêncio, presidente. O senhor teve alguma ajuda de alguém para colocar a máquina do senhor no consórcio Simpla? Eu permaneço no silêncio. O senhor pagava alguma comissão para alguém no consórcio Simpla durante a prestação do serviço do senhor de agosto a dezembro de 2022? No silêncio, presidente. Algum servidor da prefeitura ou do Simpla procurou o senhor para agregar alguma máquina na sua empresa? Eu permaneço no meu silêncio, direito. É porque eu gostaria de informar o senhor que nós temos um áudio que é o fruto desse convite do senhor aqui para prestar serviço nessa oitiva. Eu vou colocar o áudio aqui. Ele veio a questão orçamentária, já falei com ele. Ele falou que está esperando você apresentar o plano de trabalho para ele, o que você precisa, para ele tentar remanejar. Justamente, por isso que eu falei com o Arnildo, para ele ver a questão orçamentária, já falei com ele. Ele falou que está esperando você apresentar o plano de trabalho para ele, o que você precisa, para ele tentar remanejar e ver o que ele pode fazer. É por isso que eu te falei, você dá atenção para aquela maquininha lá do homem lá, do careca lá, para ele estar rodando ela também. Entendeu? Para ela rodar, para a gente conseguir fazer esse paliativo, não está precisando. Senhor Luciano, esse áudio aqui, 2 secretários que estiveram presentes aqui falaram que se trata de uma máquina que era do assessor da prefeitura, o senhor Ricardo Vulgo Beleza, e que o Beleza, essa máquina era dele e estava... esse pedido era para o senhor colocar a máquina do Beleza para rodar no serviço do Simpla, para a Prefeitura Municipal. O senhor confirma isso? Senhor presidente, como eu disse, né, desde o início, eu mantenho o silêncio, que é o meu direito. Tá. O senhor contratou uma máquina da mãe do Beleza ou o senhor foi coagido ou ameaçado de perder o serviço se não colocasse a máquina do Ricardo Beleza para trabalhar na sua empresa? O silêncio, senhor presidente. Senhor Luciano, o prefeito Robson fez contato pessoal telefônico com o senhor para tratar dessa negociação, dessa máquina? Permaneço no silêncio. Gostaria de agradecer também a presença aqui da vereadora Leni, vereadora Fernanda Castella, vereador doutor Zidane. Senhor Luciano, como que era feito o pagamento dessa máquina do senhor, em nome do senhor que trabalhou para a prefeitura, que é fruto de denúncia, né, dos ex-secretários? Os 2 ex-secretários falaram que essa máquina do Beleza, ela prestava serviço e como o Beleza não estava cadastrado lá no Simpla, essa máquina foi colocada na empresa do senhor. Como que o senhor realizava esse pagamento dessas horas dessa máquina para o Ricardo Beleza? Que a máquina era no nome da mãe dele. Permaneço no silêncio, senhor presidente.
Quem eram os fiscais do serviço prestado pelo senhor e por essa máquina essa referida máquina, que estava no nome da mãe do Ricardo Beleza? Continuo no silêncio, senhor presidente. Quem assinava esses relatórios para o senhor? No silêncio. Esses fiscais acompanhavam lá o serviço dessa máquina do Ricardo Beleza? Tinha um fiscal acompanhando esse serviço e apontando as horas dela? Permaneço no silêncio. Qual o nome dos operadores de máquina que tinham lá trabalhando na sua empresa para o contrato Simpla, prestando serviço para a Prefeitura Municipal de Araxá? Assim, no silêncio, presidente. O senhor já prestava serviço para a Prefeitura há muitos anos ou o senhor começou agora no contrato do Simpla? É no silêncio, senhor presidente. Houve alguma mudança no tratamento com relação aos empresários prestadores de serviço da Prefeitura antes do Simpla e depois do Simpla? Houve alguma mudança no tratamento com os empresários que prestavam serviço nas estradas vicinais, serviço de máquinas na Prefeitura? Permaneço no silêncio. O senhor foi ouvido na Polícia Civil por uma vez ou por duas vezes? Senhor presidente, como eu disse, o inquérito ele está em andamento e o processo está em andamento, desculpa, e ele está em sigilo, segredo de justiça, e eu não responderei nenhuma pergunta. O senhor sabe se essa máquina conhecida como a máquina do Beleza, que segundo os ex-secretários, ela está no nome da mãe dele. O senhor sabe se o prefeito Robson é sócio dele, se eles compraram ela de sociedade? O senhor sabe me informar isso? Eu permaneço em silêncio. O senhor pagava algum percentual para o Simpla ou para a Prefeitura para que a máquina do senhor trabalhasse lá? O senhor tinha que pagar uma comissão para alguém? No silêncio. Como que o senhor pagava essa porcentagem, essa taxa que o Simpla cobrava? Como que o senhor faturava essa taxa da máquina do Ricardo Beleza? O senhor pagava em nome do senhor, como se ela fosse sua? Permanecer no silêncio. O Beleza pagava a porcentagem da máquina da mãe dele para o Simpla ou não? No silêncio, senhor presidente. Essa exceção nessa máquina, que não recebia essa porcentagem, foi em razão de um pedido do prefeito para que o senhor, além de colocar a máquina, não cobrasse essa porcentagem, porque para que o senhor não sofresse retaliações nem na Prefeitura e nem no contrato Simpla, consórcio Simpla, desculpa. Permaneço em silêncio. Após a deflagração dessa operação Ourímetro, o senhor suspendeu a prestação de serviço para a Prefeitura através do Simpla ou o senhor continuou trabalhando? Eu permaneço no silêncio. O senhor já foi recontratado depois da suspensão que o senhor sofreu? O senhor foi recontratado pelo Simpla? O senhor está trabalhando para o Simpla novamente? Silêncio, senhor presidente. Vereadora Maristela. Muito obrigado. Eu que agradeço. Senhor Luciano, qual que é a sua profissão? Eu sou operador de máquinas e hoje eu sou empresário. Há quanto tempo que o senhor tem conhecimento de operação de máquinas? Há 22 anos. Hoje o senhor é empresário individual, é limitada? Qual que é a sua empresa? A minha empresa é limitada e eu sou empresário individual. Não tenho sócio. Isso, o senhor não tem sócio. Então, o senhor é Não tenho empresário sócio. individual. Isso, é limitada, né? Porque já não é MEI mais. Quantos funcionários o senhor tem?
Eu tenho 4. O senhor pode trazer ou informar para nós o nome dos seus 4 funcionários? Sim. Por favor, o senhor pode falar? É o John Kettoni. Um momento. John Kettoni Palmieri. Só esperar o Igor digitar. Sim? Diego Lúcio de Moraes. Luciano Inês da Silva, que eu sou funcionário da minha empresa. Você mesmo pega também e trabalha. Graças a Deus. É a vida, né? É, sim, com certeza, né? Tem que lutar. Tem que pegar. E O José Elias. quais são as máquinas que o senhor tem na sua empresa? O senhor pode descrever o modelo, a marca? A partir desse momento, eu só referenciei aos meus funcionários e permaneci em silêncio. Mas o senhor tem que me falar quais máquinas o senhor tem na sua empresa. Eu não estou te perguntando sobre nada sobre o que o senhor falou na delegacia, nem do inquérito. Eu quero saber quantas máquinas o senhor tem na sua empresa. Eu tenho 4. 4. O senhor pode descrever as marcas e os modelos das máquinas? Uma motoniveladora New Holland. Ano 2019. Uma motoniveladora New Holland 2021. Uma motoniveladora Fiat Alice ano 94. Uma motoniveladora Volvo ano 2005. O senhor, toda a prestação de serviço lá do que o senhor faz na sua empresa, que eu vou pedir para o senhor me passar o CNPJ, o senhor tira a nota fiscal de tudo? Sim. O senhor tem o número do CNPJ da sua empresa? Sim. Você pode passar para o nosso escrivão, ad hoc aqui, nomeado, doutor Igor? 32 408 856 1000 contra 97. O senhor tem o direito de responder, mas o senhor tem contrato de prestação de serviço com o Simpla? Isso permanece em silêncio, né? Que não faz parte do processo da minha empresa. Além do Simpla, o senhor presta serviço para outras empresas aqui de Araxá? Sim, Araxá é região. Privados, fazendeiros? Sim, presta serviço para toda a região de Araxá. O senhor conhece o servidor Ricardo Beleza? Isso já faz parte da sua CPI, eu te peço desculpa, mas permanecer em silêncio. O senhor é amigo íntimo do prefeito Robson? Permanecer em silêncio. O senhor conversa com o senhor Ricardo Beleza ou com o senhor Robson, prefeito, via WhatsApp? É isso, em silêncio. Isso. E quando o senhor se cadastrou para trabalhar no Simpla? Há quanto tempo o senhor presta serviço no Simpla? O senhor prestou serviço só ano passado ou o senhor já era cadastrado lá no Simpla? Permanecer em silêncio. Então, essas informações tem como a gente conseguir, porque é dados de contrato do senhor. Não estou te perguntando quanto o senhor ganhava, como que era, não. Quero saber quanto tempo que o senhor cadastrava lá, que o senhor prestou trabalho lá. Se foi só o ano passado ou se já era, antes disso, o senhor já prestava. Não estou te perguntando nada do que o senhor fazia, nem se tinha 2 relógios, ou se tinha acordo, nem nada. Estou perguntando se o senhor já tinha o costume e a experiência de trabalhar para o consórcio Simpla antes do ano passado. Olha, vereadora, a senhora é advogada, a senhora sabe, eu vou exercer o meu direito e vou permanecer no meu silêncio. Eu vou confirmar só que com o jurídico da casa, se essa pergunta em si, doutor Igor, não seria uma negativa ou uma omissão por parte da testemunha, que ensejaria alguma consequência jurídica. Certo. Mas a gente vai buscar essas informações, então, via Simpla, de
De qualquer forma, eu queria só confirmar, eventuais pagamentos que o senhor recebe na empresa, o senhor recebe em conta bancária, pessoa física, ou o senhor recebe na conta da pessoa jurídica? Permaneço no silêncio. Qual é o banco que o senhor trabalha como pessoa física e pessoa jurídica? Também no silêncio. Qual banco o senhor trabalha, que o senhor tem conta? Isso aí também não vai atrapalhar aqui a minha informação, porque eu tenho que buscar essa informação de alguma forma. Mas é um direito meu e eu vou permanecer. Se Então, vocês vamos quiserem pedir procurar o oficiar meu as jurídico, eles instituições têm, pode financeiras? fornecer. Um momento pela ordem. Doutor Igor, por favor, vamos pedir que o presidente para oficiar as instituições financeiras para informar se o senhor Luciano, quais bancos ele trabalha, e também na Receita Federal, as últimas declarações de imposto de renda da empresa dele. Ok, relator. Por favor, doutor Igor. Quebra de sigilo fiscal e bancário. Vou pedir a quebra de sigilo fiscal e bancário do senhor Luciano, por hora. Passa a palavra ao presidente. Doutor Igor, o senhor pode passar, por favor, as máquinas citadas e o ano de fabricação, se tiver? Uma moto niveladora New Holland, ano 2019. Espera aí. 2019, New Holland, 2021, New Holland. A outra. (1994), uma Fiat. Qual que é a outra palavra antes da Fiat que ele não anotou, seu Luciano, por favor? Uma moto niveladora Fiat Alice, ano 94. Fiat Alice. Alice. Pronto, Obrigado. já radiou para você ali, doutor Igor. Volvo 2005. Você perguntou o valor? E quanto que é o valor dessas máquinas, mais ou menos, de mercado, seu Luciano? Senhor presidente, isso aí tem que ser, hoje tem que ser avaliado, né? Mas é preço de tabela, FIP de mercado, de máquina mesmo. Isso aí não precisa nem de eu falar, que vocês puxando pelo ano das máquinas, vocês sabem os valores são atuais. Deve ser uma máquina 2021 dessa aqui, deve custar R$1 milhão hoje, uma nova. Uma 2019, 1 milhão. 94 deve valer uns 200 mil. Você não vende já por 200, não, né, seu Luciano? Não, senhor presidente, aí não, né? Está muito barato, né? A outra é 2005. A de baixo. Uma Volvo 2005. 500 mil, 450 mil. O senhor vende ela, seu Luciano? Já melhorou, né, senhor presidente? Já melhorou o preço. É só porque a vereadora Maristela queria saber o preço. Mais alguma questão aí, vereadora Maristela? Pois é, eu falo da sua... Você tem mais alguma questão ou posso passar para os vereadores? Por enquanto, pode passar para os outros vereadores que quiserem dar a sua opinião ou demonstrar também, porque agradeço muito eles estarem aqui, né, os vereadores estarem aqui, vereadora Fernanda, vereadora Leni Nobre, vereador João Veras, vereador Evaldo, vereador Valtinho, doutor Valtinho, ia falar, vereador doutor Zidane. Então, a gente vê aqui, realmente, mais alguns que estão representando os outros aqui, tem uns representantes do senhor Wellington da ABIT, do pastor Moacir. Então, realmente, está tendo aqui um acompanhamento, né, pelos vereadores da casa. Então, eu passo o vereador Dirley também tem representante. Isso, muito obrigada. Vereador doutor Zidane, o senhor tem alguma pergunta para fazer? Vereador Valtinho, da farmácia.
Senhor presidente, eu gostaria só que a Maristela Dulce fizesse uma leitura aqui, assim, eu não entender da gente, que a gente vem acompanhando uma CPI, chega aqui, a gente vê isso, a gente, né, eu acho que poderia aproveitar muito a chance, né, que tem aqui para explicar para essa comissão, né, então eu vou passar para a relatora pegar e tá falando, não é uma pergunta, não é nada, é só uma indignação que a gente deixa aqui por aberto. Fica à vontade, vereador Valtinho. Aqui a mensagem é da assessoria jurídica do vereador Valtinho, o qual o vereador passou aqui para a gente ler, porque ele concorda com o que está sendo repassado aqui pela sua assessoria. Bom dia. É uma vergonha um empresário não saber nem o nome dos funcionários. Mesmo estando em segredo de justiça, não querer falar pelo menos algumas perguntas simples. Como testemunha, poderia ter uma chance muito grande para algumas colocações, mas está perdendo uma chance. No meu entender, quem cala, consente. Sinto muito, mas poderia ter uma chance de se esclarecer algumas perguntas. Esse é o entendimento aqui da assessoria jurídica do vereador Valtinho. Você quer falar, senhor Luciano? Sim, é só uma correção aí, né? Eu passei o nome dos meus funcionários, né? Aqui no final, depois, como eu insisti, termina aqui o parecer falando, acabou de passar o nome dos funcionários. Ah, tá, obrigado. Vereador Evaldo, alguma pergunta? Vereador João Veras? Uma assessoria aqui para mim, por favor, minha, para levar o microfone. Vereador João Veras, fica à vontade. Bom dia a todos, bom dia, presidente Luiz Carlos, vereadora Maristela. Não, eu vou fazer as minhas palavras do vereador Valtinho, sabe? Eu acho que é uma grande oportunidade para deixar limpo, né? Conversar, abrir o coração, sabe? Que é uma coisa importante, ajuda todo o município de Araxá, tá certo? Então, eu acho que é um grande momento de responder. Eu sou, francamente, isso não deveria ter existido na justiça, que a pessoa ficar calada, não, sabe? Eu acho que ele tinha que responder de qualquer jeito. Então, eu lamento tudo isso aí, sabe? Porque a gente ficar aqui para ficar uma coisa que não, sabe? O cara não responde, né? Então, é uma grande oportunidade para abrir o coração e falar, né? Falar o que está acontecendo, né? Porque realmente ficar calado é meio complicado. Viu? Obrigado. Obrigado, vereador João Veras. Vereador Leni. Eu não gosto muito de falar dos outros, não. Eu gosto de falar de mim, porque de mim eu sei. Eu tenho 62 anos. A maior parte da minha vida eu fui professora, mas eu já fui empregada doméstica, laboratorista, faxineira, limpadeira de prédio, mãe, babá, vendedora ambulante. Ultimamente, eu estou aqui na casa como vereadora. Qualquer pergunta que essa casa me fizer, ou qualquer pergunta que puderam me fazer no meu passado, no meu exercício de professora, de empregada, do que fosse, eu nunca tive nenhum constrangimento para responder. E eu respondo qualquer pergunta que me fizerem sobre a minha vida. Eu não tenho, para a justiça, eu não tenho senha em nenhum aparelho meu. E me constrange extremamente quando o executivo se declara isento de todas essas acusações, dizem que essa CPI é uma CPI de base contrária. Eu não tenho base nem contrária, nem de um lado e nem do outro. Eu tenho um trabalho de servidora pública nessa casa. Desde que eu entrei nessa casa, me pauto pela mesma responsabilidade com que eu sou professora há 37 anos e me constrange a minha manhã, que está no direito, eu tenho que trabalhar mesmo, mas eu cancelar 2 atividades para não ouvir nada. Então, quando as pessoas negam informação, é preciso que a gente repense se ela está realmente no direito de negar essa informação. Informações que poderiam servir aqui para isentar o executivo de culpa. Várias das perguntas que foram feitas aqui não atingem em nenhuma vírgula a criminalidade que possa existir.
várias perguntas que foram feitas aqui, eu acho que poderiam ser respondidas sem causar nenhum constrangimento para o executivo, nenhum constrangimento para o interrogado e nenhum constrangimento para os demais envolvidos, se elas fossem verdade, se elas fossem tratadas como verdade. Então, eu acho que está faltando verdade com a população, está faltando responsabilidade de prestação de contas. A gente tem que levar em consideração que o serviço público, um agente público, não tem segredo quanto ao serviço que ele executa. A partir do momento que eu começar a ter segredo do meu serviço aqui na Câmara, gente, eu mereço ser caçada. Uma pessoa que presta, um servidor público, a palavra é certa, público, não é um servidor privado. Ele não tem direitos privados. Nenhum de nós, vereador, aqui temos direitos privados, não, sobre o que nós fazemos. Nós temos de responder por tudo que nós fazemos. Todo dia a gente responde. É na rede, acusações que não fazem sentido, mas a gente responde. Por quê? Porque a gente não tem o que esconder, não tem o que negar. Nada do que eu faço me incrimina. Então, me assusta as pessoas que vieram aqui, não é a primeira vez, né? Eu já assisti outros momentos em que as pessoas não quiseram revelar nada, pergunta até em outras situações que... Pergunta inócua do ponto de vista da resposta, só mesmo para testar se o indivíduo realmente não está querendo produzir provas contra si mesmo. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, mas a favor, sim. Produzam provas a favor do Executivo, pelo amor de Deus. Esse está sendo um excelente prefeito, a cidade está considerando um excelente prefeito, vão salvá-lo para uma próxima reeleição. Como é que você salva um prefeito desse para a próxima reeleição? Isentando ele de culpa. Como é que você isenta ele de culpa? Coloca a verdade na mesa para a gente, põe a verdade aqui para nós. A gente só quer a verdade. Eu não quero punição para ninguém, não, eu quero a verdade. Então, bota a verdade aqui para a gente isentar esse executivo de culpa, quem tiver culpado, que realmente seja responsabilizado, e que ele possa continuar um excelente mandato e o ano que vem se candidatar de novo e ser reeleito como um homem justo, honesto, sem vaidades. Que é o que ele diz que ele é. Um homem justo, honesto e sem vaidade política. Falem a verdade. Pelo amor de Deus, isenta esse homem, para ele continuar o excelente trabalho que ele está fazendo à frente de Araxá. O que vocês estão escondendo é prejudicial para ele. Muito obrigado, vereador Leni. Eu quero deixar bem claro aqui que, no caso do depoente de hoje, ele não é funcionário da prefeitura, ele é só um prestador de serviço. E ele tem esse direito de permanecer calado. Nós vamos depois estudar essas questões, né, se precisaria de ter uma ordem judicial para isso ou não, né, se necessário, a gente convoca ele de novo. Se ele não se colocar à disposição, a gente pede uma condição coercitiva, que faz parte, né? Mas deixar bem claro para todo mundo que isso aqui não é uma investigação criminal, ela é uma investigação político-administrativa, e que também acontecem crimes, tráfico de influência, né, benefício próprio para ter lucro. Existe um tráfico de influência de agentes políticos ou de agentes públicos com relação a prestadores de serviço. Eu acho que seria uma oportunidade até de autodefesa, mas é direito, assim, ele alegou que é um direito dele, foi orientado para isso, e a gente depois vê o que é que essa comissão pode tomar de decisão para frente, mas que perde com toda certeza uma oportunidade, talvez até de esclarecer e de tirar a sua culpa, que eu não sei o teor do inquérito, mas de alguma possível culpa que pode estar sendo transferida para ele, e ele pode estar sendo pressionado para assumir essa responsabilidade, e pode estar sendo até pago também, a gente não sabe, né? E só as investigações é que vão dizer depois se está tendo benefício com alguma coisa para esconder alguma informação, ou se é meramente uma opção dele, que é, como ele foi orientado pelos advogados dele, de permanecer calado. Doutora Maristela? Chegou uma pergunta aqui. As suas máquinas, senhor Luciano, foram adquiridas à vista,
a prazo, com financiamento? Como que foi que o senhor comprou essas máquinas? Ô, vereadora, essa pergunta também não tem. Da minha empresa, eu não tenho que passar. É um direito meu, né? Eu não preciso estar passando para vocês. Esse Não, tipo eu de quero pergunta. saber, o senhor tem um patrimônio de 4 máquinas, Sim. que só uma delas vale 1.300.000. O povo quer saber. O senhor comprou à vista, a prazo? O senhor fala assim, o senhor trabalha há 22 anos com isso, eu quero saber como que o senhor adquiriu essas máquinas. Olha, eu não preciso prestar isso aqui, não. Eu tenho direito, eu não preciso passar para o povo o jeito que eu comprei máquina. Isso aí eu tenho certeza, eu não preciso estar respondendo esse tipo de pergunta. E quando que o senhor comprou essas máquinas? Quando que o senhor comprou as Eu máquinas? não quero, eu vou permanecer no silêncio, eu não quero responder essa pergunta. Realmente, a gente está vendo uma situação aqui, gente, que não está tendo colaboração nenhuma. É um caso de omissão muito grave aqui. E nós vamos, então, quebrar o sigilo bancário, fiscal do senhor Luciano. Se precisar outras medidas, vamos fazer uma reunião aqui com o presidente e vamos tentar descobrir de outras formas. Porque, como foi dito aqui pelo vereador Valtinho, pela sua assessoria, quem cala consente. E nós estamos aqui na busca da verdade. E precisamos que pessoas aí que estão nos assistindo, então, que tenham mais informações, que passem as informações para nós, como vocês estão fazendo. Mas aqui a gente está vendo que tem caroço nesse angu, né? Então, eu passo a palavra aqui ao presidente. Eu gostaria de pedir ao nosso advogado da comissão, que está presente aqui hoje, e também que ele repasse à doutora Kelly, que busque alguma alternativa, né, legal, que pesquise, que agende, sei lá, no judiciário, uma reunião para essa comissão, para a gente buscar realmente o que pode, o que não pode. Porque, leia-se entre aspas, que uma CPI tem poder de polícia, mas se você tem poder de polícia, quando você vai indagar, a própria justiça dá o direito ao interrogado de não informar nada, a gente precisa saber se isso tem um limite, porque senão não adianta nem fazer CPI. Eu posso citar aqui, porque foi um fato, o senhor João Natal Bernardes, se não me falha a memória, é um chefe lá das máquinas nessa negociação que existe entre o Simpla e a Prefeitura Municipal. Ou seja, o Simpla não possui nenhuma máquina. O Simpla aloca uns equipamentos, a gente não sabe de que forma, e é bom lembrar, doutor Igor, por favor, cobrar as informações que a gente pediu, essa comissão pediu ao Simpla, e dar 24 horas para eles hoje, mandar um ofício para lá, 24 horas para eles entregar as informações para nós, tá? Então, ou seja, eles vão ganhar mais, porque amanhã é sábado. Segunda-feira eu quero, até às 13 horas, essas informações na minha mão. A gente sabe que o Simpla usa uma forma de alocar equipamentos mais baratos para alugar para todas as prefeituras. Mas a gente pediu informação de que forma que é feita essa designação, qual máquina que vai ser chamada, porque existe dentro do consórcio uma obrigatoriedade de revezamento de máquinas. Parece que em Araxá ela não é cumprida. São as mesmas máquinas que trabalham, né? Então é o seguinte, esse senhor João Natal, a gente vê denúncias na rua, que a gente vai buscar, apurar, não estamos aqui condenando. Esse senhor João Natal é comprovado aqui, eu tenho documento, que ele não é funcionário do Simpla, ele é funcionário da Ampla, que eu já conheço ele de muitos anos como funcionário da Ampla. Eu pedi a lista de funcionários do Simpla, o senhor João Natal não está nela, eu tenho certeza, ele não está no Simpla, e ele é que era esse elo da prefeitura com os equipamentos e com os empresários. Agora, tem denúncia na rua que tem empresário, que tem máquina, que é sócio do senhor João Natal. Aí, coincidentemente, veio o senhor João Natal aqui, com o advogado, permaneceu calado. Agora vem o primeiro empresário prestador de serviço e permaneceu calado. Então, nós precisamos tomar uma decisão, precisamos buscar informações direto do judiciário, para a gente ver se realmente
funciona dessa forma. Porque se for dessa forma, essa casa não tem jeito de trabalhar. Porque se todo mundo tivesse direito de permanecer calado dessa forma, porque isso aqui é uma investigação totalmente diferente do inquérito policial, do inquérito da Polícia Civil. Essa aqui é uma investigação político-administrativa. Aí fala assim, mas então simples não tem nada a ver. Tem, porque ele faz parte da administração. Então, doutor Igor, nós precisamos agendar, buscar uma audiência lá com um juiz criminal aqui, para a gente ver qual que é o limite nosso. Desse jeito não tem condição. Passar a palavra à vereadora Maristela. Então, é só para fazer um breve resumo dos fatos também que já ocorreram, que já foram trazidos nessa casa. Nós temos um áudio aqui que foi demonstrado hoje aqui para testemunha, que foi o secretário Farley que trouxe. Em áudio, flagrantemente, o prefeito pedindo para colocar a máquina do senhor Carequinha, que está aqui. Doutora Maristela, Não, só esse áudio, ele está divulgado nas redes sociais de um jornal aqui da cidade. Mas no dia da CPI, ele trouxe, mas é um áudio que já é público e conhecido de todos. Então, eu posso colocar ele novamente aqui, porque tem gente, às vezes, que entrou na live agora, eu vou colocar novamente o áudio para todo mundo ter condição de ouvir. Por isso que eu falei com o Arnildo, para ele ver a questão orçamentária, já falei com ele. Ele falou que está esperando você apresentar o plano de trabalho para ele, o que você precisa, para ele tentar remanejar e ver o que ele pode fazer. É por isso que eu te falei, você dá atenção para aquela maquininha lá do homem lá, do careca lá, para ele estar rodando ela também. Entendeu? Para ela rodar, para a gente conseguir fazer esse paliativo, não está precisando. Só um complemento aqui, doutora Maristela, relatora dessa comissão. Segundo os ex-secretários, isso aqui é um áudio do prefeito, que no mês de dezembro, o prefeito colocou esta máquina do assessor dele, Ricardo Beleza, a máquina no nome da mãe do Ricardo Beleza, ele colocou essa máquina, como ela não estava oficializada dentro do consórcio Simpla, ele colocou no nome do senhor Luciano, devem ter feito um contrato de locação dela para o Luciano, colocou essa máquina para trabalhar no mês de dezembro. E o ex-secretário Farley disse aqui no depoimento dele, prefeito, como vai justificar uma máquina trabalhar no mês de dezembro, que chove o mês inteiro, dezembro e janeiro, como nós vamos alugar uma máquina dessa? Aí ele mandou esse áudio desse jeito. Já conversei com o Arnildo para fazer um aditivo, deve ser, né? Que eu imagino, que o Farley também falou que ia fazer um aditivo. Aditivo é estender o contrato mais um pouco para poder beneficiar a máquina de um assessor dele. Então, a responsabilidade vai cair no interrogado que está se mantendo calado, né? Porque é proibido uma máquina trabalhar de assessor, trabalhar prestando serviço na prefeitura. Então, é só para o povo entender o que é esse áudio. O careca que ele se refere aqui é o empresário, o senhor Luciano Inês da Silva, que tem esse pseudônimo e esse apelido de Carequinha. Então, só fazendo o que já foi trazido de provas nessa CPI. Não somos nós que estamos inventando, nem querendo tirar leite de pedra aqui, informações aqui do interrogado, não. Já está constante dos autos da CPI, um áudio do prefeito pedindo para o secretário Farley fazer um aditivo contratual e dar uma ênfase na máquina do careca. Isso é tráfico de influência, já está provado. Nós temos aqui a descrição das máquinas, nós vamos confrontar com as informações do Simpla. E, de fato, aqui era uma oportunidade do interrogado esclarecer. Ele teve essa oportunidade, infelizmente, jogou por água abaixo. E já temos jurisprudência, senhor presidente, no sentido que o direito ao silêncio não se aplica ao depoente na qualidade de testemunha. Não pode a testemunha se calar perante a autoridade policial ou administrativa sem justificativa cabível, sob pena de incidir no crime de falso testemunho. Então, tanto o senhor João Natal, quanto, ainda que possamos reconvidá-lo para ver e ver se vai ter alguma colaboração ou não, como o caso do senhor Luciano, como o caso das pessoas que, eventualmente, forem chamadas aqui nessa CPI e não colaborarem, isso cabe
um processo criminal de falso testemunho, que é uma situação que nós podemos pedir no relatório. Não estou aqui ameaçando, porque todo processo tem a ampla defesa, tem o contraditório. O senhor Luciano, se quiser, através dos seus advogados, pode apresentar uma defesa escrita aqui também para nós. Nós podemos encaminhar essas perguntas para os seus advogados, senhor Luciano, e para o Simpla, para que responda essas perguntas que foram lidas aqui hoje, porque nós acreditamos ainda que há tempo de ter essa colaboração, antes de que nós façamos um relatório pedindo determinações para o Ministério Público e para os juízes, que, às vezes, o senhor, sendo uma pessoa de bem, e tendo um nome a zelar, e tendo uma empresa, tem uma experiência de 22 anos, possa continuar trabalhando. A gente vê que o senhor está aqui, que o senhor é um trabalhador. E a gente, sem o trabalho, a gente não é nada. Né? Então, que não fica essa mancha também, nem para a sua pessoa, nem para a sua empresa, e que nós daremos toda a oportunidade, uma ampla defesa e o contraditório para todos. E eu peço que o presidente que reconvide o senhor João Natal com o seu advogado, para que ele possa também demonstrar, poder falar ou não sobre as penas do artigo 342, como ele foi bem advertido, tanto o senhor Luciano como o senhor Zé Natal. Essa segurança jurídica, relatora Maristela, é que eu quero ela para a gente exercer realmente o poder que a gente cita-se nos papéis que a gente tem. Eu quero essa clareza, porque aí as próximas oitivas de pessoas que estão, como é o caso do senhor Luciano, envolvido direto na questão e no inquérito, como ele mesmo falou, por isso que ele está guardando esse sigilo, nós vamos ver quais são nossos limites. Porque as próximas oitivas a gente não vai fazer sem a presença da polícia e nós vamos usar o direito legal nosso. O senhor João Natal, com toda certeza, será convocado novamente, mas depois que a gente buscar realmente nosso direito. Se ele falar que não vem, a gente pede para fazer a condição coercitiva. Né? E vão exercer o poder que essa CPI tem. Porque nós não montamos CPI para ficar aparecendo em Facebook e nem em rede social, não. Nós montamos essa CPI para buscar esclarecer os fatos. Nós não estamos condenando ninguém, não tem jeito de condenar sem investigar. Agora, se não está ajudando na investigação, vamos procurar os nossos direitos legais para que a gente faça com que eles sejam cumpridos à risca. Né? Você não tem mais nada, não? Doutor Igor, alguma questão? Então, eu já coloquei aí, doutor Igor, os pedidos que a gente fez. Né? O senhor já pode providenciar esse ofício para mim, que eu vou pedir assessoria da casa. Espera aí, eu vou perguntar. Eu já vou pedir essa casa para mandar esses pedidos de informações todos aí para o Simpla, para entregar até na segunda-feira aqui às 13 horas. E esses pedidos aí que a vereadora, relatora, a doutora Maristela fez, o senhor toma providência na próxima semana, a gente pedir essas quebras de sigilo que a doutora Maristela pediu. O senhor Luciano, fica à vontade, se o senhor quiser acrescentar alguma coisa ou não quiser falar nada, o senhor fica à vontade. Não mais nada a acrescentar, agradeço vocês aí. Nós agradecemos a sua presença aqui. Algum vereador, alguma coisa? Agradeço novamente a presença da TV Integração, né, que se faz presente. Os outros órgãos que estão sempre aqui divulgando a CPI. A Rádio Cidade, por exemplo, está com o programa ao vivo agora, já comunicou que depois vai acompanhar essa sessão no site da Câmara e fará um comentário a posteriori. Agradecer, então, a imprensa, agradecer a assessoria da casa, a nossa assessoria, o doutor Igor e todos os vereadores aqui presentes, repetindo aqui. Vereador João Veras, vereadora Fernanda Castelli, vereadora Leni Nobre, vereador Evaldo do Ferrocarril, vereador Valtim da Farmácia, vereador doutor Zidane. Muito obrigado e, em nome de Deus, declaramos encerrada mais essa oitiva da CPI. Muito obrigado e um bom dia a todos.